Pode faltar a palavra, mas não pode faltar o pão. Acabamos de cantar juntos essa antífona que nos introduziu na aclamação do Evangelho. É preciso que nós entendamos que tipo de palavra é que pode faltar. Essa palavra que não dispensa o pão. A palavra que pode faltar é a palavra de desesperança, é a palavra de desconforto, é a palavra que nos puxa para trás e não nos puxa para frente. Toda palavra que não nos puxa para frente, nos puxa para trás, essa palavra não nos constrói. Esta palavra nos destrói. Esta palavra não nos edifica. Essa palavra faz com que nós cada vez mais nos arruinemos. Mas a palavra que cura, a palavra que salva, a palavra que edifica, a palavra que constrói, a palavra que liberta, esta palavra não pode faltar na nossa própria vida. Essa palavra é aquela que nós encontramos no livro do profeta Jeremias, que juntos acabamos de ouvir. O próprio Senhor, dirigindo-se ao povo de Israel, que estava habituado a ouvir palavras de desconforto, palavras de desesperança, o próprio Deus aparece através do profeta Jeremias e diz ao povo: eu serei o seu Deus e ele será o meu povo. Eu próprio hei de alimentar o meu povo com a minha palavra, eu hei de alimentar o meu povo com o pão e com o vinho. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Porei a minha lei no mais fundo do seu coração. Escreverei para que jamais eles fracassem, para que jamais eles sofram, para que jamais eles se destruam, para que jamais eles fiquem cabisbaixos, porque a minha palavra é fonte de vida, a minha palavra cura, a minha palavra liberta, a minha palavra salva, a minha palavra anima, a minha palavra nos põe para cima, porá para cima aqueles homens e aquelas mulheres. Esta palavra nós a encontramos no Evangelho, quando Jesus, indo a Sidônia, muitas pessoas vão atrás dele, porque da sua boca saíam palavras que animavam a todos, a contar, começar pelas crianças, até aos adultos. A palavra de Jesus era tão forte que todos os que tinham doentes os levavam aos pés de Jesus e ele, com uma simples palavra, curava. E ele, com um simples olhar, sarava. Ele, com um simples gesto, restaurava vidas. Ele, com um simples gesto, tocava os corações daqueles que o escutavam. Ele, com uma simples mão, com um simples dedo, restaurava as partes quebradas. É nesta lógica em que a mulher cananeia aparece e pede a Jesus: Jesus, tende piedade de mim. Cananeu, precisamos entender que havia uma disputa. Os samaritanos não se davam com os hebreus. Os judeus eram como que os alvos da salvação, enquanto as pessoas de fora não mereciam serem alvos, nem tampouco do toque, do olhar e da palavra de Jesus. Mas Jesus, ao responder àqueles homens, não fui enviado a não ser aos filhos de Israel, Jesus quis exatamente simbolizar uma coisa muito importante que muitas vezes nos passa despercebido. Nós pensamos que o que salva são obras, trabalhos, coisas que a gente faz. O que salva não é tudo isso. O que salva é a fé. A fé é a condição sem a qual não se realiza a obra da salvação entre nós. A mulher pedia que Jesus fosse, que Jesus curasse o seu filho, que estava enferma. A sua filha que estava enferma. Senhor, tenha piedade de mim. Senhor, e ele diz, não fui enviado senão aos filhos de Israel. Quando os discípulos intercedem pela mulher,
não intercederam para que Jesus curasse, mas para que Jesus mandasse embora. Já que Jesus não queria ouvi-la, então que ao menos ele mandasse ela ir embora, ante a resposta que ele havia dado. Mas Jesus diz para a mulher, dirigindo-se à mulher, Jesus diz: olha, não fica bem dar o pão dos filhos aos cachorrinhos. Vejam que essa expressão parece ser uma expressão muito negativa. Parece que Jesus ter ofendido aquela mulher, considerando-a uma cachorra. Mas aquela mulher, vendo a onipotência e a grandeza de Jesus, de modo muito concreto, a sua misericórdia, a sua capacidade de perdoar e de acolher as pessoas, a mulher diz: é verdade que não fica bem dar o pão aos cachorros. Mas também é verdade que os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas que caem da mesa do dono da casa, dos filhos e filhas. Vejam a fé daquela mulher, a insistência daquela mulher. A mulher vai atrás de Jesus, apesar de ter sido dada como despachada, a mulher insiste. É verdade, isto que Jesus está falando é verdade, mas ainda assim eu insisto, porque também eu sou. A mulher não se deixou abater pela palavra cachorra ou então cachorrinho dos seus filhos. A mulher colocou na sua cabeça que os cachorros também são animais criados por Deus. Portanto, se tudo o que existe foi criado por Deus, é necessário que toda a criação louve, bendiga e espere providencialmente nas mãos de Deus o seu sustento. E se todos os animais esperam de Deus o seu sustento, quando o sustento faltar, todos os animais levantarão a sua voz e adorarão, pedirão ao Senhor para que lhes envie o necessário. É a virtude da gratidão de um lado e a virtude de viver da providência, do único Deus que tudo pode. E por isso é que Jesus, olhando para a fé daquela mulher, Jesus diz: grande foi, ó mulher, a tua fé. E portanto seja feito como você acreditou. E ante a resposta de Jesus, a filha daquela cananeia ficou curada, ficou boa. Qual é a lição que nós tiramos desses dois textos? A primeira leitura tirada do profeta Jeremias nos ensina a confiarmos em Deus como aquele que de facto não falha. Na devida altura, as promessas de Deus se realizam na pessoa de Jesus. Se o profeta nos diz que o próprio Deus faz promessa de enviar, de ser o nosso Deus e nós sermos os seus filhos, essa promessa que Deus fez no Antigo Testamento através do profeta Jeremias se realizou na pessoa de Jesus. Aquele que contou entre os filhos aquelas pessoas que eram consideradas marginais. Pessoas vindas de longe e que não mereciam ser alvos da salvação. Inclusive pessoas que eram consideradas como cachorras. Pessoas que não prestam. Pessoas que não têm valor. Pessoas em quem não se pode confiar. E com quem não se pode partilhar nenhum segredo, tampouco partilhar o nosso pão. Essa é a primeira lição. Jesus olha para todos, Jesus atende a todos, Jesus compreende a todos, Jesus fala, conversa com todos, Jesus é amigo de todos. Todavia, exige-se uma condição: a fé. Assim como aquela mulher foi atrás de Jesus, insistiu, rezou, pedindo, chorou, cochichou, pichichou, para que Deus, na pessoa de Jesus, pudesse curar a sua filha, assim cada um de nós. Não podemos nem devemos desistir. No momento mais difícil da nossa vida, não nos consideremos os mais desprezíveis. Não nos consideremos o lixo. Não nos consideremos aqueles que não têm, a cuja vida não tem solução, não tem saída.
há sempre um jeito. Se tu não te consideras merecedores de participar da mesa dos grandes, ao menos algumas migalhas que caem da mesa dos grandes chegarão até você. Ao menos aquele que está lá em cima, aquele que dá o pão aos grandes, também dá o pão aos pequenos. Aquele que faz chover sobre ricos, também faz chover sobre os pobres. Porque, afinal de contas, Ele não é o Deus dos ricos somente, mas Ele é o Deus de todos. E a todos Ele dá segundo as necessidades de cada um. Segundo a fé, segundo a existência, segundo o correr atrás. Porque se você cruzar os braços, se você se dar de coitadinha, de coitadinho, o bicho come. É preciso nós sairmos do nosso comodismo e corrermos atrás. Insistirmos. Pedir. Correr atrás significa não arregaçar as mangas. Não ficar simplesmente falando, cochichando, parados. Nós precisamos ir atrás. Muitíssimas vezes a gente chora. Choramos, reclamamos, barafustamos com a situação em que vivemos, mas não estamos com os braços cruzados. Nós choramos parados e não fazemos nenhum esforço. Minha irmã, meu irmão, se você estiver nessa situação, tenha certeza absoluta de que você está decretando a sua própria morte, o seu próprio fracasso. A mulher correu atrás, chorou porque a filha estava doente, mas ela não ficou parada esperando que a graça caia do céu e entre. É preciso que nós corramos atrás e façamos a nossa parte. E quando nós fazemos a nossa parte, Deus faz o resto. É o que a mulher fez. Correu atrás de Jesus, fez a parte dela, Senhor, tenha piedade de mim, insistiu que Jesus olhasse para ela, se compadecesse dela, e Jesus se compadeceu. Se com aquela mulher Jesus fez, por que Ele não havia de fazer com cada um de nós? Basta a fé. Uma fé que se converta em ações concretas, em palavras, em gestos que nos façam sair de nós mesmos, partindo ao encontro de todos os nossos objetivos. Porque Deus disse, dá-me a tua mão para que eu te possa ajudar. E se você esconder a sua mão, Deus não vai poder fazer nada. A graça supõe a natureza. Tudo que se recebe, recebe-se segundo o recipiente. Então, se o recipiente, que é você, estiver bem preparado e largamente, você vai receber muitas graças. E se você se fechar, receberá pouco. Então, trabalhemos e trabalhemos o nosso interior para que a graça aconteça na hora em que deve acontecer, mas sempre buscando para que quando chegar a hora de acontecer, ela aconteça como aconteceu na vida daquela viúva. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduzam à vida eterna. Amém. Que essas palavras se convertam em prece e façamos-las subir ao Pai, dizendo: Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, escutai a nossa prece. Para que a Igreja Cristã se empenhe em promover as mulheres, rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Para que os jovens, neste mês vocacional, amadureçam sua vocação, rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Para que pela intercessão de São Domingos, sejamos atentos aos sinais dos tempos, rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Para o Padre Bando, que nesse dia 6 comemorou 12 anos de vida sacerdotal, para que esse amor no coração possa conduzir com inteligência e sabedoria o seu rebanho, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Atendei, ó Pai, a misericórdia das nossas preces, feitas com muita fé, confiança e esperança em vós. Por Cristo, Senhor nosso. Amém.